Segundo o CIEPEX, a direção do gasto orçamentário no Brasil no biênio 2019-2020. A disputa pela direção do gasto no interior do fundo público evidenciou as prioridades do Estado na aplicação do recurso público. Neste sentido, a pesquisa revelou de forma crítica a direção do gasto orçamentário no Brasil no biênio 2019-2020. A análise crítica dos gastos orçamentários respondeu ao seguinte questionamento: qual o montante, o destino e a relevância do gasto social e do gasto financeiro no Brasil? A partir do entendimento dessas categorias, principalmente da classificação orçamentária dos gastos públicos, foi realizado o levantamento de informações no Balanço Geral da União, através do SIGA Brasil, Sistemas de Informação Orçamentários do Senado Federal, identificando como os recursos federais aplicados no primeiro biênio do governo Bolsonaro foram redistribuídos entre os gastos sociais e financeiros. Objetivos: geral, revelar a direção do gasto orçamentário no Brasil no biênio 2019-2020. Específicos: evidenciar o montante do gasto social e do gasto financeiro no Fundo Público Federal no biênio 2019-2020. Revelar o destino do gasto social e do gasto financeiro na execução do Fundo Público Federal no biênio 2019-2020. Mostrar a relevância do gasto social e do gasto financeiro para o Fundo Público Federal no biênio 2019-2020. A pesquisa compreendeu uma observação crítica da realidade macroeconômica do gasto público no Brasil, mais precisamente da direção e relevância do gasto na União, a partir de uma análise crítica do orçamento público para além dos manuais tradicionais de finanças públicas. As informações orçamentárias analisadas abrangeram o período 2019-2020, retiradas do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público Federal, SIGA Brasil, desenvolvido pelo Senado Federal. Estas, por sua vez, foram coletadas, organizadas e analisadas, tendo como referência as despesas executadas pagas pela União nos seus respectivos orçamentos. Os valores nominais disponíveis da execução orçamentária foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, tendo como mês e ano base janeiro de 2021. Montante do gasto público. No Brasil, o montante do gasto público federal foi de 2,59 trilhões em 2019 e 2,95 trilhões em 2020. Do total do gasto, 74,63% foi de despesa não financeira e 25,37% foi de despesa financeira em 2019 e, respectivamente, 76,21% e 23,79% em 2020. Destino do gasto social e financeiro. No Brasil, o montante do gasto social federal pago foi 954,37 bilhões em 2019 e 1,15 trilhão em 2020, enquanto o gasto financeiro foi de 509,87 bilhões em 2019 e 536,09 bilhões em 2020. Relevância dos gastos social e financeiro. Tomando como base o indicador gasto social e gasto total e gasto financeiro gasto total, 44,53% do gasto público da União foi dispendido com gasto social e 27,79% com gasto financeiro em 2019 e 48,84% com o gasto social e 22,68% com o gasto financeiro em 2020. Em relação ao montante dos gastos públicos federais, houve um crescimento real do gasto total de 10,28% no período analisado, com o gasto não financeiro tendo um crescimento de 12,61% e o gasto financeiro de 3,42%. Referente ao destino dos gastos sociais e financeiros, a função assistência social foi a área social prioritária do governo Bolsonaro. As demais obtiveram redução na participação no gasto social, enquanto o serviço da dívida externa foi a área priorizada na execução do gasto financeiro. Em relação à relevância dos gastos sociais e financeiros, ficou demonstrado o crescimento da relevância dos dois gastos no montante do gasto público federal. No entanto, o gasto social cresceu numa velocidade superior ao gasto financeiro, evidenciando sua importância em um momento de crise global acirrada pela pandemia do Covid-19. Produtos gerados, agradecimentos e apoio, referências.